Livro de Neemias, capítulo 3, verso de número 25, da palavra de Deus. Quantos acharam? Digam amém. Vocês estão vendo aqui no telão, vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor: E Palau, filho de Uzai, consertou o trecho, trabalhou em frente dessa esquina do muro e da torre do palácio real, ao lado do pátio da guarda. Ao lado dele estavam Pedaías, filho de Paraós. Repete comigo, pastor. Fala comigo, pastor. Onde está a porta aqui, pastor? A gente vai achar ela. Curve sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Nós amamos a Tua palavra. Nós amamos a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia, Senhor, é a Tua boca. A Tua palavra diz que Tu eras o Verbo e o Verbo estava em Ti. Pai, nessa noite, que o nosso coração possa ser poderosamente abençoado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que tem mãos, pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus. Querido, eu queria que nesse momento você desse atenção personalizada para a Bíblia. Vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu quero, nessa tarde, já iniciando aqui às 18 horas, que a nossa vida seja uma vida abençoada pela palavra. E quando eu olho para o livro de Neemias, dos capítulos, das passagens, das histórias, das portas que nós aprendemos, a gente vai ver algo muito interessante sobre o significado espiritual que cada porta significa para a minha vida e para a sua vida. Nada na Bíblia, querido, está à toa. Nada na palavra de Deus está por estar. Existe um propósito. E quando a gente olha os ensinos em cima das portas que nós estamos aprendendo, em cima das portas que nós estamos sendo ministrado, a primeira porta que nós falamos foi sobre a porta das ovelhas, que aponta para Cristo. Cristo mesmo falou que Ele é a porta das ovelhas. Falamos sobre o significado espiritual dessa primeira porta reparada por Neemias e sua equipe. Falamos também sobre a porta do peixe, que aponta para a multiplicação, para a expansão, o símbolo do peixe, até ali anos 70, anos 80, no início, eles pegaram e a imagem do peixe simbolizava e ainda simboliza pessoas, simboliza almas para Jesus. Falamos sobre a porta velha, para o novo entrar, o velho tem que sair. Falamos sobre a porta do vale, que espiritualmente falando significa confiança. O nome vale significa segurança. E ainda que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum. Nós sabemos que o vale sempre chega para todos nós. Se não chegou, um dia vai chegar. E Cristo quer que nós venhamos passar confiando nele. Falamos sobre a porta do lixo, ou a porta do monturo, Essa porta em Jerusalém, para o lixo, todo o lixo que era produzido na cidade de Jerusalém, era jogado para fora da cidade, através dessa porta. E nós aprendemos que todo lixo dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, precisa ser jogado fora imediatamente. E falamos também sobre a porta da fonte, que aponta para
água. Água na Bíblia aponta para a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 15, que nós já somos limpos e purificados pela palavra de Deus. Se eu fosse você, aplaudia bem forte a palavra de Deus, porque ela nos limpa e nos purifica, em nome de Jesus. Hoje, querido, nós vamos falar sobre a sétima porta, que é a porta do cárcere. A porta do cárcere. Tem algumas traduções que falam sobre a porta, melhor dizendo, o pátio da guarda. Pastor, eu não vi na minha Bíblia escrito porta do cárcere. Tem algumas pessoas que estão agora, nesse exato momento, tentando procurar a porta do cárcere ou a porta da prisão na sua Bíblia. Mas na Septuaginta, o que é Septuaginta, pastor? Quero chamar o Gracionei, o Léo, para dizer o que é Septuaginta, Léo e Gracionei, pastora Ágata. O que é Septuaginta? Nós aprendemos na academia teológica que Septuaginta foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Você vai aprender isso quando você pesquisar lá no Google Septuaginta. E na Septuaginta diz que essa porta, o pátio da guarda, é nada mais, nada menos que a porta do cárcere. Agora deixa eu esclarecer algo para você aqui. Para quem estava preso naquela época, a prisão ficava no calabouço. A prisão ficava no subsolo, no calabouço. E em cima, a parte de cima da prisão era o pátio. Então, quando chegava a hora dos presos tomarem o banho de sol, os presos saíam debaixo do subsolo e iam tomar banho de sol onde, gente? No pátio. Então as pessoas que passavam em Jerusalém olhavam todos os presos passeando, tomando banho de sol no pátio da guarda. É por isso que na sua Bíblia diz o pátio da guarda. Mas nós vamos nessa noite falar sobre a porta da prisão. A prisão era subterrânea, já falei para vocês. Livro de Jeremias, no capítulo 32, verso de número 2. Adriano, se tu puder tirar um pouco do agudo, um pouco do... Eu te agradeço. Jeremias, capítulo 32, verso de número 2. Olha o que diz. Nessa ocasião, o exército babilônico cercava Jerusalém e Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real. Todos nós sabemos que Jeremias era o famoso profeta chorão da Bíblia Sagrada. E a Bíblia, no próprio livro do profeta Jeremias, vai mencionar exatamente o local onde Jeremias estava preso, no pátio da guarda. Livro de Salmos, no verso de número 7, de 142, Salmo 142, verso 7, a parte A, o salmista vai dizer: tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Agora, querido, o que nos faz pensar, presta atenção, o que nos faz pensar, o que poderia aprisionar a minha alma e a sua alma? Quando a gente olha de prisão, quando a gente olha a palavra prisão na Bíblia Sagrada, quem está comigo aqui, diga amém. Quando a gente olha a palavra prisão, cárcere, aprisionamento, o que vem à nossa mente quando a nossa alma precisa de libertação? A palavra hebraica para prisão é natav, que significa estar sob custódia, estar guardado, estar preso. Algumas informações interessantes aqui, querido. A prisão em Jerusalém ficava a metros do palácio de Davi, para quando o preso precisasse ser ouvido, o rei não iria precisar atravessar toda a cidade, e a presença do rei
abriam a possibilidade do preso ser livre. Uma outra informação interessante, que nessa prisão não ficavam apenas os criminosos, mas também todos os prisioneiros de guerra, todos os prisioneiros que haviam sido capturados nas batalhas. Eles eram trazidos para a prisão como troféu de guerra. A porta do cárcere, querido, ou a porta da prisão, fala da nossa libertação plena, perfeita e completa em Cristo Jesus. No livro de João, no capítulo 8, no verso 32, diz: então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36 do mesmo capítulo, capítulo 8, o escritor João vai dizer: portanto, se o Filho vos libertar, vocês, de fato, verdadeiramente serão livres. Deixa eu fazer aqui uma interação com você, apesar do que eu já sei a resposta. Quantos aqui já foram libertos pelo sangue e pelo nome de Jesus? Faz um sinal assim com a mão, diga: eu, pastor, e aplauda ele poderosamente nessa noite. Libertação. Restaurar a porta do cárcere, querido, no princípio da libertação, no princípio da Bíblia, à luz da Bíblia Sagrada, é, número 1, libertação do poder do pecado. Restaurar a porta do cárcere, restaurar a porta da prisão, é libertação do poder do pecado. O Senhor Jesus nos liberta, querido, do poder do pecado. O pecado não nos domina mais. Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 36, ele está orando na consagração do templo que ele mesmo construiu, e ele diz assim: quando pecaram contra ti, pois não há quem não peque. Salomão está reconhecendo o fato mais natural da natureza humana, que é a pecaminosidade, querido. No livro de Salmo 14, vai anotando aí: os tolos dizem em seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Salomão, ao escrever no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, diz assim: foi isto, porém, que descobri: Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23, ele diz: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Apóstolo Paulo também, lhe escrevendo aos livros de Romanos, no capítulo 11, verso 32, diz: pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que todos tivessem misericórdia. Querido, eu queria que nessa noite você dissesse em voz alta: 1, 2, 3, todos os homens são pecadores. Mais uma vez, todos os homens são pecadores. Agora diga assim: eu sou pecador. Nós somos pecadores. O que isso significa? Que eu não tenho condição de julgar o pecado do meu próximo. O que isso significa? Sabendo que eu sou pecador, eu não tenho direito, eu não tenho respaldo para julgar o pecado do meu próximo, porque eu estou na mesma condição do meu próximo. Fala para quem está ao seu lado: réu não julga réu. Quem aqui já foi num tribunal e já viu réu julgando réu, levante a mão. Réu não julga réu, irmão. Então logo eu, sendo réu, eu não posso julgar o meu irmão, porque ele também é réu. Só existe um que pode julgar, e ele é juiz, ele se chama Deus Pai Todo-Poderoso. Restaurar a porta do cárcere, ou a porta da prisão,
Significa dizer, irmão, que o pecado não exerce mais domínio sobre nós. Eu vou repetir: restaurar a porta do cárcere ou a porta da prisão significa dizer que o pecado não exerce mais domínio sobre nós. O pecado não exerce mais domínio sobre nós. Levanta a mão bem alto e diga assim: olha, eu sou pecador, mas o pecado não me domina mais. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos acompanhar um texto. Eu gostaria que... Quantos lembram na época Assembleia de Deus, onde nós recitávamos os versículos? O dirigente, o pastor falava versículo 1, a igreja o outro, 2, o outro, 2. Vamos colocar aqui para a gente recitar? Romanos capítulo 6, verso 14. A Bárbara vai colocar para a gente aqui. Romanos capítulo 6, verso 14 até o 23. Romanos capítulo 6, verso 14. Eu vou falar um versículo e os irmãos vão falar outro. Eu queria contar muito com a tua ajuda. Eu sei que a máscara pode atrapalhar um pouco, mas você pode puxar um pouquinho a máscara para você falar de uma forma tranquila, ok? Olha o que diz aqui. Antes de nós lermos, antes de nós começarmos, algo bem claro aqui: somos pecadores, mas o pecado não nos domina mais. Somos pecadores, mas o pecado não nos domina mais. Sabe por quê, gente? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui há duas responsabilidades. Qual? Primeiro, eu conhecer a verdade. É minha responsabilidade. E qual é a responsabilidade da verdade? De nos libertar. Então, o que nós vamos ler aqui é a verdade. Estamos falando sobre restaurar a porta do cárcere, restaurar a porta da prisão. Então, tome posse dessa verdade. Bárbara, vamos com a gente, vamos lá. Eu gostaria que vocês fossem bem participativos. Olha o que diz o texto: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Vamos fechar o verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quem é livre do pecado, aplauda mais forte a Ele. Oh, aleluia!
Somos pecadores, mas o pecado não nos domina mais, irmão. O que mudou? O que mudou não foi a nossa condição de servo. O que mudou foi o Senhor a quem nós servimos. Isso que mudou. O texto vai dizer que antes nós servíamos ao pecado. Quem serve se torna liderado por aquilo ou por quem ele serve. O que mudou é que antes, meus irmãos, nós éramos servos do pecado, mas agora somos servos da justiça. Quando a porta da prisão, querida igreja, é restaurada, o pecado perde o domínio sobre mim. Eu já não estou mais preso pelo pecado. O poder do pecado não me detém mais. O que mudou, pastor? O que mudou é que o pecado nos levaria à morte eterna. O pecado nos levaria ao inferno. Aí veio Jesus, o libertador, nos libertou da condição de escravos do pecado, para sermos verdadeiramente livres para a vida eterna. Se o libertador chegou na sua casa, chegou na sua vida, pelo amor de Deus, aplauda ele o mais forte que você puder, ao libertador Jesus. Então diga assim: o pecado não me domina mais, pastor. Não, mas fale essa verdade para você. O pecado não me domina mais, pastor. Não nos domina mais, gente. Em Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel, Deus ele pede uma oferta dos dois, só que Abel se preocupa em dar o melhor para Deus. Caim não se preocupa tanto quanto o seu irmão. No verso de número 7, olha o que Deus fala para Caim, que desejava matar Abel por causa da oferta do irmão, que foi melhor que a dele. Olha o verso 7. Se você fizer o que é certo, será certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta. O pecado está à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Oh meu Deus, eu vou ler isso aqui porque isso aqui é muito forte, irmão. Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, deseja controlá-lo. É esse o objetivo do pecado, de nos controlar as nossas atitudes, controlar aquilo que sai da nossa boca, controlar a nossa mente. Caim estava totalmente possuído pela vontade, pela ira de cometer esse pecado de homicídio contra o seu irmão, mas Deus estava alertando Caim: o pecado está à sua porta, Caim, está à sua espera, deseja te controlar, Caim, mas é você quem deve dominá-lo. Levanta as mãos para o céu e diga assim: o pecado não me domina mais. Irmãos, isso é muito sério, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E nós aprendemos que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós estamos expressando, quando nós estamos falando, nós estamos declarando uma verdade sobre a minha própria vida. De uma vez por todas, irmãos, o pecado, saiba dessa verdade, querido. Saiba dessa verdade, pai de família. Saiba dessa verdade, esposa de Deus. Saiba dessa verdade, homem e mulher de Deus. A Bíblia está nos dizendo que o pecado em Cristo Jesus, como nós estamos, não nos domina mais. Eu vou falar e não tenho preocupação com a hora, até você glorificar. O pecado não nos domina mais. O pecado não nos domina mais. O pecado não nos domina mais. A mentira não nos domina mais. O adultério não nos domina mais. A preguiça não nos domina mais. A idolatria não nos domina mais. A fofoca não nos domina mais. A prostituição, a avareza não nos domina mais. Quem nos domina é o Espírito Santo de Deus.
Você é dominado por aquilo ou por quem você serve. Nós somos dominados por aquilo ou por quem nós servimos. Deus está dizendo a Caim, não se torne escravo dele. Deus está dizendo para nós aqui, olha, não vamos nos tornar escravos do pecado. Não vamos nos tornar, escravizados pelo pecado. Restaurar a porta do cárcere no princípio de libertação bíblica, irmão, é sabermos disso. Libertação do poder do pecado. Diga para o seu irmão, olha, você foi liberto do poder do pecado. Você foi liberto do poder do pecado. Eu posso declarar isso para todos aqui. Lucas, você foi liberto. Marisa, Abimael, vocês foram libertos do poder do pecado. Igreja da família, essa mensagem está sendo gravada também. Eu estou dizendo, pela Bíblia Sagrada, eu afirmo que nós fomos livres do poder do pecado. Se você é um desses, pelo amor de Deus, aplauda a Ele nessa noite. Então aqui cai uma mentira por terra do diabo, que pelo fato de nós sermos pecadores, nós estamos sempre sujeitos ao pecado. E quantas vezes nós somos enganados? Quantas vezes até dentro de uma igreja, irmão, somos enganados. Você é pecador. Sim, isso eu já sei, mas esse conteúdo não é ensinado. Essa verdade não é exposta, porque o que liberta, irmão, é a verdade de Cristo. E aí entra ano, sai ano, Roque. Continuamos escravos do pecado. Casamos e continuamos escravos do pecado. Vêm os filhos e continuamos escravos do pecado. Vêm os netos, continuamos escravos do pecado. Uma hora isso tem que acabar, irmão. Eu quero dizer nessa noite, reparando a porta da prisão e a porta do cárcere, todos nós fomos livres do poder do pecado. Se isso te anima, dê o melhor glória a Deus. Se isso te anima, dê o melhor aleluia. Se isso te anima, meu irmão, aplauda a Cristo nessa noite, em nome de Jesus. O pecado não me domina mais. Reparar a porta da prisão, a porta do cárcere, significa libertação da influência do pecado. Uma coisa é sermos libertos do poder do pecado. Outra coisa é nós sermos libertos da influência que o pecado causa. Embora não sejamos mais escravos do pecado, é natural que a nossa natureza pecaminosa... presta atenção. Olha, isso aqui é muito sério. Embora não sejamos mais escravos do pecado, é natural que a nossa natureza pecaminosa seja atraída pelo pecado. Tem alguém aqui que é anjo? Diga amém, eu, pastor. Tem alguém aqui que é semi-anjo, é semi-arcanjo? Fala assim, natureza. Bate no seu peito e diz assim, olha, natureza. É a nossa natureza pecaminosa. Aquela música do Tales. E todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia a pombagira vem e me chama. Todo dia a mentira vem. Por quê? É a influência que o pecado causa nas nossas vidas, irmãos. E o diabo utiliza todos os artifícios disponíveis para gerar e exercer essa influência. É por isso que às vezes, irmão, a gente não consegue levar Deus tão a sério. É por isso que às vezes a gente não consegue ter uma estabilidade com Deus. É por isso que às vezes, irmão, eu estou bem, eu estou cheio de fogo, eu estou cheio de óleo, esse ano é meu ano, esse mês é o meu mês, eu vou fazer muita coisa para Deus, eu vou louvar, eu vou pregar, eu vou fazer isso. Depois, está assim, ó. Porque é a influência do pecado. O que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Tem resposta? Claro que tem.
Agora, quando a gente olha, querido, o apóstolo Paulo, o poderoso apóstolo Paulo, interessante que Paulo não está aqui cheio de unção. Interessante que Paulo aqui não está cheio de poder. Romanos capítulo 7, verso 14, Paulo escreve uma carta aos romanos, declarando como está a luta dele diária contra o pecado. Agora, diz uma coisa, irmão. Se apóstolo Paulo teve luta da sua natureza contra o pecado, que dirá eu, que dirá você. Romanos capítulo 7, verso 14. Olha o que diz. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim. Olha o que Paulo está dizendo. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entenda a mim mesmo. Olha o verso 15. Pode botar, pode soltar. Olha o que diz o verso 15. Verso 15. Não entendo, olha o que Paulo diz. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Olha o que, irmão, olha esse conflito existencial dentro da alma do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, eu não me entendo, porque aquilo que é certo para mim fazer, eu não consigo fazer. Eu até sei o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Olha o verso 16. Mas, se eu sei o que faço, que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Verso 17. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita dentro de mim. Olha o verso 18. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. O apóstolo Paulo, irmão, está vivendo com essa perturbação interna. Está vivendo com essa opressão, a luta da sua natureza humana e pecaminosa com a influência do pecado. Agora, interessante isso aqui. Ele diz, eu não entendo, eu não compreendo. Aquilo que é certo para mim fazer, eu não consigo fazer. Eu sei que é certo não se prostituir, mas eu me prostituo. Eu sei que não é certo roubar, mas eu roubo. Eu sei que não é certo mentir, mas eu minto. Eu sei que não é certo falar da vida dos outros, mas eu falo. Eu sei que não é certo, mas isso eu faço. A briga diária da natureza pecaminosa de um homem contra a influência pecaminosa do diabo. Paulo relata versículo pós versículo a sua luta diária, a sua guerra interior. No entanto, que lá no versículo de número 24, olha o que Paulo diz. Como sou miserável. Olha o que Paulo diz, igreja. Como sou miserável. Ele não está mais aguentando mais. Ele grita, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Aí, diante dessa pergunta desesperada do apóstolo Paulo, vem o Espírito Santo e responde no próximo versículo. No verso de número 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você entendeu, dá um aplauso ao Senhor por isso.
Sabe por quê, irmão? Isso é autoconhecimento. Às vezes a gente é craque em bisbilhotar a vida dos outros. E a nossa vida? É fácil a gente apontar erro nos outros. E os meus erros? E os pontos de melhorias que eu preciso melhorar? Que nem aquela música do Eli Soares. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não... Mais ou menos isso, né? Me ajude a melhorar. É o dilema que o apóstolo Paulo estava vivendo. Irmãos, às vezes a vida do apóstolo Paulo não é diferente da minha e da tua vida. Não é diferente. Pode trazer aqui, filho. Pode trazer aqui, filho. Pode trazer. Não é diferente. Quem sabe possa existir pessoas aqui, irmãos, que estão travando lutas internas contra o pecado. Quem sabe pessoas até esboçam um sorriso por educação. Mas só Deus sabe como a vida desse ser humano se encontra hoje, que está aqui numa igreja por misericórdia de Deus. Só Deus sabe quais são as guerras que ninguém vê. Quando a esposa não vê, quando o marido não vê, quando os pais não veem e quando os filhos não veem, mas Deus vê. Eu quero declarar uma palavra de libertação sobre a sua vida nessa noite. Assim como a resposta para o apóstolo Paulo sobre os seus dilemas, sobre as suas crises, foi o próprio Jesus Cristo, meu irmão, o libertador, a resposta para as tuas crises, a resposta para as tuas dores, para fazer você ser um homem, uma mulher de honra, vencedora, vencedor. A resposta é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca pecou e por ele nunca ter pecado, ele tem moral para nos libertar, para nos perdoar. Se você é um deles, pelo amor de Deus, aplauda Jesus Cristo de Nazaré. Interessante que no outro capítulo, no verso 1, o Espírito Santo responde também. Cada grupo de louvor pode vir. O Espírito Santo responde assim: apóstolo Paulo, sobre a resposta para as tuas indagações, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. Querido, eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Aí no seu lugar, fique de pé em nome de Jesus. Oh, eu sinto o libertador aqui nessa noite. Eu sinto o libertador aqui. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós enfrentamos guerras. As piores guerras, irmãos, não é externamente. As piores guerras são internas. São internas. Quando um pecado oculto, que eu estou aprisionado, eu tento lutar, eu tento vencer, mas não consigo. Hoje eu venço, mas amanhã o pecado me derruba. Ah, meu irmão, uma coisa interessante é a gente saber que não há diante de Deus super-homens ou mulheres maravilhas. Todos nós aqui, meu irmão, somos carentes da graça e do amor misericordioso de Jesus Cristo. Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus nessa hora e dissesse: Senhor Jesus, olha esse homem de barro que está aqui, Jesus. Se você se chama Roque, fala: Senhor, olha o Roque aqui, Jesus. Se você se chama Jânio, fala: Senhor, olha o Jânio que está aqui. Se você se chama Alisson, fala: Senhor, olha o Alisson que está aqui. Se é Daniel, fala: Senhor, olha o Daniel que está aqui. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu quero viver por direito a minha libertação em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, meu irmão, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a verdade chegou até você, ela vai libertar você. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre.